Olá, boa noite. Estamos começando a live aqui, os casais. Começando. Opa, o pessoal está entrando. Boa noite, gente. Vamos dar início à live dos casais aqui. Esperando o pessoal começar a entrar, a gente dá início. Né? Isso. Ok, boa noite para vocês. Só entrando, Eva, Calaça. Estamos aí, graças a Deus. Primeira live do nosso Casais e CNH aqui. E o pessoal tá entrando. Então tá ótimo. Eu vou chamar a Eliane aqui para a gente já dar início. Vamos lá. Gente, é muito bom a gente estar junto aqui para essa live. A Eliane já entrou, fiz o convite. Vamos esperar ela entrar aqui. Já entrou, tá entrando. Oi, Eliane. Pastor, tudo bem? Tudo bem? Estou falando... tá vendo? Ó, o tal do nervosismo é um problema, porque eu estava com o fone conectado e falando sem ele. Né? Provavelmente, pessoal, ninguém estava me ouvindo até agora, porque o fone estava bem longe. Mas é assim, a gente vai se acostumando com esse contexto. Com essas tecnologias é difícil, mas daqui a pouco vai estar todo mundo tão afinado. Eu espero, né? Porque já tem outras lives marcadas, né? Eu fiz uma terça, estou fazendo essa hoje com você, terça que vem tem outra, e vamos seguindo, né? A gente precisa se reinventar nesse tempo de quarentena. Nós não podemos parar, vamos prosseguir, né? É verdade. Então tá aí, gente. A gente está começando então a nossa live hoje com a pastora e psicóloga Eliane Bertolucci. Hoje nós vamos falar sobre casamento sem Photoshop, lidando com as imperfeições. Eu vou dar uma explicada, Eliane, porque às vezes assim, o pessoal que está entrando não entendeu muito bem a ideia Sim. do casamento sem Photoshop, né? Isso. O Photoshop, ele é eu estava pesquisando esses dias, o Photoshop, ele é um senhor já é um programa senhor. Ele nasceu em 1990, pra você ter ideia. Então, ele é um programa que é muito usado, né, pelos fotógrafos, pelos criadores de artes e tal, né, até mesmo outros profissionais, por exemplo, muitos arquitetos como eu, usam o Photoshop na hora de melhorar alguma imagem, acentuar algum contraste, alguma coisa assim, brilho, esse tipo de coisa. Sim. Mas o Photoshop também muitas vezes é polêmico, né? Porque muita gente vai e tenta disfarçar, né, as imperfeições, mudar algumas coisas, mudar mascarar. Né? Exatamente. E aí tem gente que pesa a mão, né? Tem gente que deforma algumas coisas, vai mexer na cintura, deforma o fundo, e aí todo mundo percebe que foi editado. Ou então, aquela pessoa... Quando eu pensei nesse tema, eu lembrei de uma situação, um tempo atrás, muito... a Suzana Vieira, né, a atriz, ela já é uma senhora, já tem seus 70 e poucos anos, se eu não me engano, 72 anos. E há algum tempo ela foi capa de uma revista. Sim. E editaram tanto ela que pareceu que ela pegaram a cabeça dela e botaram no corpo de uma atleta de 20 e poucos anos. Né? Ficou muito fora da realidade. Ficou muito fora da realidade, todo mundo percebeu que estava passando, né? Mas a ideia é tratar do casamento. E dessas, muitas vezes, né, eu até publiquei na chamada para essa live, né, que as imperfeições na nossa vida conjugal nos incomodam. E aí a gente tem dois caminhos.
que é ou resolver, e aí isso aí com certeza gera um desgaste, né? Sim. Tem duas letrinhas que os homens têm pavor de ouvir, né? DR, Sim. Uhum. né? Algo E que no meio não gosta de discutir nem falar, né, sobre as né? tendências. Quando fala sobre isso, eles já tremem na base, né? Sim. E aí, ou a outra é disfarçar, né? Disfarçar para passar a falsa impressão de que está tudo bem, né? É a edição estética da vida conjugal. E aí, hoje, então, nós vamos falar um pouco sobre isso, né? Vamos tratar sobre essa questão de lidar com as imperfeições. Nós somos seres imperfeitos, né? Sim. Uhum. Servimos a um Deus que é perfeito, que em Cristo Jesus já nos aperfeiçoou, já nos fez perfeitos nele, mas que estamos passando por um processo de aperfeiçoamento. Correto? Sim. Uhum. Correto. Né? Então tá certo. Até quero Filipenses capítulo 3, 13. Hoje eu estava lendo e eu vi uma tradução que é da King James atualizada. E eu achei muito clara a linguagem, né? Que diz assim: não que eu já tenha alcançado tudo isso ou seja perfeito. Entretanto, vou caminhando, buscando alcançar aquilo para o que também fui alcançado por Cristo Jesus. Né? Acho que é a base da nossa discussão de hoje. Né? Vou deixar você falar um pouquinho antes da gente começar com o roteiro que a gente elaborou para essa noite. Fala um pouquinho de você, fala um pouquinho da sua atuação e desse tema aí. Ok, gente, para mim uma honra estar aqui com vocês, né? Nós temos sido parceiros, eu acho muito lindo esse trabalho que o Novo Horizonte está fazendo com os casais, com as famílias. Vocês estão investindo pesado nisso, e é isso que vai abalar as estruturas, porque a estrutura é a família, né? Não tem como. Então, parabéns para vocês, viu, Ricardo? Toda a sua equipe que tem investido pesado, investindo nas famílias, né? Investindo no casamento, que é algo assim que aparentemente tem estado muito desacreditado, mas as pessoas continuam se casando, continuam querendo se casar, né? E claro, quando casa, quer também separar. Tem essas duas coisas. Porque você se depara com coisas muito diferentes num casamento, né? Quando a fala das imperfeições, hoje a grande angústia, uma das grandes angústias da sociedade é exatamente esse momento tecnológico que está todo mundo vivendo, em que se posta dias felizes, momentos maravilhosos, né? Pessoas se interagindo muito bem, casamentos felizes, e quando vai ver a realidade, não é aquilo que está acontecendo. Inclusive, numa pesquisa recente, tem se concluído que essa questão de se postar só alegria, só felicidade, só bem-estar, angustia e causa, inclusive, depressão em outras pessoas que pensam, mas espera aí, eu não estou vivendo isso e o outro está. Mentira, às vezes não tá coisa nenhuma. Não tá vivendo isso, né? E é tão interessante que nessa quarentena vem os memes, as brincadeiras, tipo, ninguém mais tá tirando selfie, porque ninguém mais tem o salão para arrumar, os cabelos estão tudo desarrumados, você tem que arrumar em casa, porque ninguém pode sair. Dizem que depois dessa quarentena, 80% das loiras serão extintas, né? Não, com certeza, absoluta, né? Porque como que então, essa questão da perfeição é um movimento do século XXI muito grande, que é só o bonito, tem aí uma ditadura, né, de como que se tem que ser, tanto fisicamente quanto a nível de comportamento, sendo que a gente vê que não é uma realidade. Famílias estão sofrendo muito antes desse problema desse vírus e hoje estão sofrendo mais, mas os problemas eles têm acontecido dentro das famílias já há muito tempo e muitas vezes as pessoas fingindo e pondo debaixo do tapete que está tudo bem. Essa que eu acho que é a grande questão de nós fingirmos que está tudo bem, não entrar em contato com algo que é real, um relacionamento real que pode ser modificado sim, que pode ser transformado sim. Mas enquanto estiver debaixo do tapete, nada vai acontecer.
Porque só Exato. acontece quando a verdade vem à tona. Então, esse é o grande desafio. Somos imperfeitos, sim. Prosseguindo para um alvo, querendo ser pessoas melhores, né? Mas nós precisamos encarar isso e a gente não tem encarado. Por que as pessoas têm adoecido emocionalmente? Porque não encaro que eu preciso de socorro, que eu preciso de ajuda para me reinventar. Uhum. Só depois que isso acontece é que eu consigo realmente arrumar um outro caminho de melhora. Certo. Essa é a edição estética, né, da vida conjugal, da vida pessoal, né? É o que a gente quer parecer em detrimento daquilo que a gente é e precisa encarar, né? Exatamente. E dentro de igrejas é mais complicado um pouquinho, porque dentro da igreja existe-se um jargão ou algo que tem que ser tudo perfeito. E Uhum. casamento ali, ele é idealizado por outras pessoas. E isso é uma grande mentira. É uma grande mentira. Nós temos que tomar muito cuidado com isso. Reconhecer que, independente do que você faça, quem você seja, você está suscetível a ter problemas conjugais. E se você não Uhum. tratar esses problemas, esse casamento não vai se manter. Em algum momento, a casa cai. Porque não É se sustenta. verdade. É verdade. A gente tem acompanhado muito isso, né? Antes a gente via o divórcio como algo externo à igreja, Sim. mas de alguns anos para cá a gente tem visto essa realidade muito próxima, muito presente no nosso Sim. meio, né? Cada Uhum. dia que passa a gente ouve notícias de pessoas que estão se separando, que não aguentam mais viver juntos, que não estão conseguindo lidar Uhum. com as diferenças, né? E Sim. é difícil, né, lidar com a diferença, né? Deus coloca, eu até brinco, eu falo, Deus nos faz uma só carne, só que ele pega uma picanha e ele pega um colchão duro, né? E aí, isso tudo ele faz uma só carne. E como é que ele faz uma só carne? Só passando no moedor várias e várias e várias e várias vezes até ficar realmente uma só carne. E o moedor exatamente são as situações que a gente enfrenta, né, dia após dia, como casal. Sim, exatamente. Né? Exatamente. Muito bem. Então, a gente vai começar, eu vou fazer, né, as perguntas que para poder dirigir essa nossa live e avisar para o pessoal que eu vou deixar os comentários durante um tempo, até as 8 horas, os comentários desativados. Às 8 horas eu vou liberar os comentários para quem tiver alguma pergunta, mandar para nós, porque nós vamos deixar um tempo no final, uns 10, 12 minutos, para a gente responder as perguntas, tá ok? Então eu vou desativar os comentários aqui e e aí às 8 horas a gente reabre os comentários para perguntas. Você que tiver uma pergunta nesse tempo, a gente eu vou anotando aqui e a gente fala no final. Eliane, quais são as imperfeições mais difíceis de se lidar? São as minhas ou as do outro? Olha, essa pergunta ela é bem interessante, porque, a princípio, como eu não lido com as minhas imperfeições, eu foco na do outro. Então, eu acho muito difícil lidar com as imperfeições do outro. Só que eu passo, às vezes, anos da minha vida tentando moldar ou readequar essas imperfeições do outro sem olhar para as minhas. Agora, sem dúvida nenhuma, eu acredito que é muito mais difícil eu olhar para as minhas imperfeições e buscar um novo caminho do que olhar para a do outro. O problema é que a gente não olha para a nossa, a gente só fica focada na do outro, né? E tem uma frase interessante que eu acho que fala assim: olha, para a gente amar, a gente deve estar disposto a aceitar duas solidões, a minha e a do outro. Porque vai dois seres ali com tantas expectativas para aquele casamento. E eu conheço gente que está 40 anos casada e ainda estão com expectativas, o que é terrível, porque a expectativa adiada adoece o coração, né? Em Provérbios diz isso. E eu fico uma vida esperando uma pessoa ser outra pessoa. Porque eu não gostaria que ela fosse realmente daquela forma. Então, se nós tivermos a coragem de encarar a nossa imperfeição, com certeza nós não vamos ter tanto tempo
para lidar com a do outro, vai ter que lidar com a do outro quando se juntar para dialogar isso enquanto família, enquanto casal, enquanto resolução. Mas durante muitos anos eu fico brigando só com a imperfeição do outro e a minha não entra. Eu acho que não é adequado. Agora é interessante que o perfeito não nos atrai. A gente só é pelo imperfeito. Essa é a questão, entendeu? Porque quando raramente você pega duas pessoas, Ricardo, que têm, digamos, os mesmos gostos, as mesmas atrações, né? Que tem uma sintonia. Tem muitos casais que têm essa questão, mas quando a gente pega, assim, no geral, a maioria são muito diferentes um do outro. Mas aí a pergunta é, por que será que eu escolho esse outro, sendo que ele é tão diferente de mim? Essa é a grande pergunta. Por que será? Por quê? Porque eu necessito do que é diferente de mim. Não tem como. Eu vou ser atraída por aquilo que eu não tenho, tá? Uma pessoa mais extrovertida, que fala mais, ela acaba casando com um tímido, que não fala nada, que não verbaliza, aí começam as contradições. É só eu que falo, você não fala, você... Mas é porque a pessoa está numa busca do equilíbrio. Nós estamos na busca do equilíbrio. Se os comentários estivessem abertos, eu tenho certeza que o Eunice tinha falado. É assim aqui em casa. Exatamente, aqui é assim. Então, realmente, a questão do perfeito não atrai, nós só podemos amar o imperfeito. É isso que nós precisamos começar a entender e ressignificar as nossas idealizações dentro de um casamento, né? Desde que, principalmente mulher, tem muita idealização dentro de um casamento, que vai casar com um homem que faça isso para ela, que seja assim para ela, até ela entender que esse homem mal vai dar conta de ser marido, que olhe lá, é uma grande frustração. Eu conheço pessoas que passam por acompanhamento que estão extremamente frustradas, mas por coisas tão absurdas que você fala, como assim? Essa pessoa... E aí uma acumula a outra, vai passando de um ano para o outro e vai acontecendo outras coisas. Aí a pessoa chega a 25 anos de casado e de repente fala, não dá, separa. Aí todo mundo assusta. Sim, que casal legal, com 25 anos. Mas é porque foi 25 anos de farsa. 25 anos de expectativa de ficar tentando mudar. Olha, a coisa mais desgastante que tem para uma pessoa é tentar mudar o outro. Eu já vou dizer para você de cara, se você quer uma oportunidade para o seu casamento, pare de tentar mudar o seu cônjuge, porque isso não vai acontecer. A única coisa que vai ter poder de mudar o seu cônjuge é Deus e Ele mesmo. Então, é muito importante começar um processo de mudança você, porque a sua mudança com certeza vai repercutir no outro. Mas eu insisto em olhar para o outro, demandar, ficar na expectativa realmente do outro, né? Então, nós tomar muito esse cuidado, porque nós ficamos esperando só do outro. Olha para nós, olha para você. Imagina a quantidade de coisas que você tem para resolver na sua vida que você não resolveu. São muitas. Mas não, eu quero perder tempo mudando o outro, dando um jeito. Ah, mas esse não é a mulher que eu pedi para Deus. Oh, meu amigo, Deus deixa você escolher. Essa é a questão. Exato. Escolhe, entendeu? E aí, ele deu esse livre-arbítrio para a gente escolher. Inclusive, tem gente que se casa por uns motivos tão imbecilizados, né? Eu acho. E sendo que nós podemos escolher. Você pode, sim, escolher ser apaixonado por alguém, casar por esse alguém sendo apaixonado. Mas não, existem outros motivos. N que a gente depois até citar num outro momento, né? As motivações que me levam para o casamento. Mas essas imperfeições, elas são difíceis de lidar, sim, só que eu fico olhando para do outro, ao invés de olhar para minha imperfeição, para minha dificuldade. E muitas vezes eu percebo assim, não só na questão do relacionamento conjugal, mas relacionamentos em geral, né? Amizade, liderança por parte de outras pessoas e tal. Muitas vezes a gente coloca a culpa das nossas frustrações numa expectativa que nós geramos em relação ao outro, que o outro não sabe e não tem capacidade de suprir aquela expectativa.
né? Exato. Eu me lembro de um conflito que eu tive com uma pessoa, e essa pessoa virou para mim e falou assim, porque eu esperava que você fizesse isso, porque eu pensei que você ia agir assim, porque eu pensei, uma outra situação, não era relacionamento conjugal. E essa pessoa falou. Eu falei, peraí, você está me culpando por conta de expectativas que você colocou em mim? Eu não sou capaz de suprir essas expectativas. Eu não tenho... eu não sabia das suas expectativas e nem é o meu jeito. Eu não vou suprir essa sua expectativa da maneira como você quer, né? Uhum, exatamente. E agora o que é interessante a gente acha que amar alguém significa fazer estripulias por essa pessoa, né? Significa dizer para ela assim, eu amo você mais do que minha própria vida. Olha o tanto que isso é romântico. Eu te amo mais do que tudo. Sem você eu não posso viver. Sem você a vida não prossegue. Agora, você já imaginou o quanto é pesado para alguém ouvir isso? Que você é a razão de viver do outro? É uma responsabilidade. Eu acho que é romântico. Não tem nada de romântico nisso. O outro tá vivendo por minha causa, então. O outro só é quem ele é porque eu existo, porque eu sou mulher dele ou ele é meu marido. Não, na verdade, a forma de amar seria uma verdadeira declaração de amor. Ela deveria ser assim, olha, sim, eu te amo tal como você é. Você não precisa mudar em nada. Eu amo só por você existir. Já me faz feliz. Só que quem que faz isso? Dificilmente alguém faz esse tipo de coisa, faz esse tipo de declaração, né? É verdade. Verdade. A gente precisa aprender, né? A ressignificar o casamento, né? Ressignificar, não colocar esse peso, né? Em cima da outra pessoa, de que ela é a sua vida. Não. Não é, de forma alguma. Isso é sufocante, né? Isso é sufocante, exatamente. E um casamento assim não se sustenta de forma alguma. Louco por ela. Não, mas essa loucura realmente é uma loucura mesmo, porque pesa para outra pessoa e digamos, um falso romantismo, entendeu? Uma hora a coisa aparece. Então, nós temos que tomar muito cuidado com isso. Por que não você não chegar para o seu cônjuge e dizer que o ama pelo que ele é ou pelo que ela é? É um desafio para quem está nos escutando nessa noite. Ouviram, né, pessoal? Quem está aí assistindo a nossa live, né? Vamos mudar a nossa postura, né? Não é nada romântico, né? Essas frases, né? Como a Eliane falou. Na verdade, são pesados. Por que as pessoas escondem e disfarçam? A gente até falou um pouquinho sobre isso no início, né? Por que as pessoas escondem, disfarçam ao invés de lidar e de resolver? Por que alguns casais escolhem esse caminho? Sim. Olha, eu estava pensando a esse respeito e eu acredito que uma das coisas mais fortes que impede as pessoas de olhar para suas histórias e ressignificar, ver o que está acontecendo, é medo. As pessoas têm certo medo de enfrentar o que é real. Medo de olhar para aquela história e ver que realmente, digamos assim, medo de separar, medo, e agora como as coisas vão ficar, e vai pondo ali, dando um jeito, né? Colocando debaixo do tapete, omitindo muitas coisas, tipo, não vou conversar com essa pessoa agora, eu não quero promover conflito. Então, quer dizer, esse medo, ele faz morrer o diálogo, que é extremamente importante dentro de um casamento, porque nós não podemos mudar o outro nas imperfeições, mas eu posso dizer para o outro o que a imperfeição dele causa em mim. Eu posso dizer para o outro o quanto eu estou ferida com determinados comportamentos. E tem gente que vai acumulando como se fosse um cemitério, sepulturas dentro de si, por isso tem muitas pessoas adoecidas hoje, porque não verbalizam o que sentem. Pode ser até que você não tenha uma solução para o conflito, mas à medida que você verbalizar e o outro conseguir escutar, porque por que tem briga? Porque o outro não escuta. O que você está dizendo, olha, eu quero te contar como eu me sinto quando você
enfim, sei lá, joga bola 5 vezes na semana, ou quando você não me conta que fez algum negócio que você fez importante, né? Porque tem muitos casais que fazem isso. A mulher faz negócio importante, não conta pro marido, o marido sucessivamente, e aí vai acontecendo pequenas mentiras, pequenas omissões, não, isso não é importante, quer dizer, aí o outro só vai ficando de fora da vida um do outro. Quando não se conversa, você está pondo o outro de fora da sua vida, porque comunicação é integrar pessoa na sua vida. Quando eu tenho essa dificuldade de conversar, porque eu acho que eu vou promover conflito, eu acho que vai dar errado, acho que nós vamos brigar, acho que é muito complicado, tá? É claro que você não vai ficar brigando todo dia, mas em algum momento, principalmente homens, eu vou sugerir para você, não tem como, tem horas que precisa ser conversado algumas coisas. Você precisa escutar o que a sua atitude tá fazendo no coração da sua esposa. E mulher, você precisa escutar esse homem, ver que tipo de reação ou sentimento que esse homem está tendo com o que você faz, sem querer mudar um ao outro e tendo um diálogo assim, se posicionando de como eu me sinto. Olha, Ricardo, dificilmente dá errado. Porque as coisas vão caminhando e elas fluem, por mais dolorido que seja ouvir o sentimento do outro, por mais difícil que seja aquela verdade ali ser colocada, é a única forma de salvar o casamento das suas dificuldades. Porque senão um dia elas vão implodir e aí você sai só catando, como fala, os restos mortais. Né? Geralmente os casais chegam para mim, infelizmente, quando já implodiu e só tá os restos mortais, literalmente. Mas como eu digo, Deus é bom de milagres, ele faz, eu vejo milagres todos os dias acontecendo. Porque o casal entende que eles não usaram ainda todas as ferramentas para levantar aquele casamento, ou para aquele casamento ser bom. Eu acho que nós não somos condenados a viver nada ruim. Verdade. Mas você tem que se esforçar. Eu vejo muitas mulheres me procurando e assim, muito chorosas, que queriam muito prosseguir com o casamento, mas o homem é mais turrão, é mais duro, porque não isso. Homens, deixa Jesus entrar no coração de vocês, amolecer o coração de vocês. Eu queria te desafiar nesta noite. Eu sei que é uma mulher que está dizendo, mas vamos tirar as armas e achar que nós temos todas as respostas, que nós não temos. E o seu casamento, ele só vai ter um diálogo, um formato, uma reconstrução, se as armas forem jogadas fora e vocês, um diante do outro, começar a conversar como eu me sinto dentro desse casamento. Não quero tirar você, só de você existir eu te amo, mas como eu tô me sentindo dentro desse casamento? Entendeu? Precisa haver o ajuste, né? E o ajuste, muitas vezes, ele vem com atrito, né? Por exemplo, quando a gente pega o motor de um carro, ele é feito de peças metálicas, né? Que estão ali em atrito o tempo todo. O que evita o desgaste prematuro ou a quebra tal? É o óleo, né? Sim. E a mesma coisa, nosso casamento, como são duas pessoas diferentes, é inevitável o atrito, né? Em algum momento, alguma coisa não vai encaixar. Por quê? Porque são duas histórias diferentes, duas criações diferentes, duas perspectivas diferentes, tudo, né, diferente. E para que isso se encaixe, às vezes vai haver um atrito, vai haver um desgaste para que o encaixe seja melhor, e a gente precisa do óleo. O que é o óleo? É a presença do Senhor no casamento, né? Então precisa ser feito muito diálogo, muita perseverança, mas também com a presença do Espírito Santo, com o seu óleo sobre os nossos casamentos, né? Para que você não tenha que dar tanto uma de Ezequiel, né? Profetizar sobre o vale de ossos secos, né? Exatamente. E um casamento que tem o governo de Deus, ele está muito à frente de outro que não tem o governo de Deus, com certeza. Sim. Mas mesmo esse casamento que tem o governo de Deus, mas a gente começa a ter atitudes
atitudes muito egoístas, muito tipo, isso não é comigo, eu não preciso mudar o caminho, mesmo tendo ali o governo de Deus, tem o governo, eu não escuto dentro desse governo, entendeu? Aham. Nós temos que tomar muito cuidado, porque muitos homens e mulheres, eles estão assim, ligados à família de origem, que é a nossa família de origem, na qual nós levamos todos os emaranhamentos para dentro do casamento. Então, quando eu falo emaranhamentos, é o casamento dos meus pais, aí vem o casamento dos meus avós, tudo aquilo que vem lá de trás eu acabo trazendo. Por quê? Porque eu não resolvo. Por isso é que lá em Gênesis diz, olha, deixa a sua casa. Deixa e vai unir com a sua... Deixa o seu pai e mãe, vai... E esse deixar a casa é deixar os emaranhamentos. Para você construir uma nova história. E o que eu observo nos casamentos que eu tenho acompanhado, né, de muitos casais que eu tenho ajudado, quando nós vamos ver a origem da coisa, tá lá na família de origem, né? A forma como essa mulher via um homem que foi construído pela identidade do pai dela, e ela começa a buscar um homem, enfim, que ela tem expectativas e esse marido não vai oferecer as expectativas, entendeu? Então, dentro da sua história, se nós formos olhar, eles estão emaranhados, carregando as malas da sua vida anterior e fica só as malas brigando, não chega nem nos dois. Então, isso é fundamental que nós precisamos entender. Peraí, eu preciso sair verdadeiramente para eu ter um casamento novo, uma história nova. Não precisa ser a história da minha mãe, do meu pai, dos meus avós, é uma história diferente, né? A gente vê famílias inteiras aí que casamentos não dão certo, que são várias pessoas divorciadas, por exemplo, entendeu? Que ficam repetindo aí o mesmo padrão. Tá? Entendi. Deu uma travada aqui no vídeo da... Ricardo, que deu uma paradinha. Deu uma travada aqui, mas acho que voltou agora. Voltou, isso mesmo. Ok. Só avisar, né? Quem tiver pergunta, os comentários estão abertos, você pode mandar a sua pergunta, no final a gente vai tentar responder, né, o máximo possível. Eu ouvi uma história recentemente sobre casais, né? Os nossos encontros de casais, muitas vezes a gente aproveita aquele ambiente em que o casal está só, para a gente reforçar algumas atitudes de romantismo, de verbalizar o amor e tal, né? E até você estava mencionando sobre isso na fala anterior. Muitas vezes a gente acaba criando algumas situações que mascaram outras, né? Eu ouvi uma história de um pastor que foi fazer um encontro de casais, depois da palavra dele, que ele falou sobre você manifestar o amor e tal, você dar uma prova de amor acima da média e tal, e ele falou, olha, maridos, eu quero que vocês façam uma prova de amor para suas esposas. Era noite, eles tinham saído de uma festa, era um lugar frio, tinha uma piscina, eu quero que vocês vão mergulhar na piscina como prova de amor para suas esposas. E um daqueles maridos, rapidamente, do jeito que ele estava, ele saiu correndo e pulou na piscina gelada, de roupa e tudo, roupa social. E aí as mulheres ficaram alvoroçadas, as outras, né? Olha, tá vendo ali, ó? Olha só, né? Que prova de amor e que manifestação e tal, aquele negócio todo. Uma semana depois, aquele casal veio a se separar. Uma semana depois, daquele evento, aquele casal veio se separar. E aí a minha pergunta vou usar um verbo que eu criei, a photoshopada, né? Esse disfarce. Ele é apenas uma tentativa de aparentar que está tudo bem para um grupo igual, né? Aquele grupo do encontro de casais, ou o grupo do trabalho, ou o grupo da vizinhança, ou o grupo da família. É uma tentativa de aparentar que está tudo bem, ou é também, ou não, uma última cartada para tentar resolver, uma chamada de atenção, um pedido de socorro. Olha, vai depender muito especificamente do que está acontecendo com cada casal.
Eu percebo muito que as pessoas, elas tentam evitar, claro, mostrar para determinados grupos que o casamento tem algum problema. Estamos com um probleminha aqui na conexão da Eliane, deu uma travada. Esperar voltar. Eu vou fazer o seguinte, eu vou desconectar ela e chamar novamente para que a gente consiga. Vou remover aqui e vou chamar novamente. Então, espera aí. Vou chamar aqui, deixa eu pesquisar aqui, só um instante, gente. Vamos tentar aqui. Adicionar. Guardando ela, travou. Então, vamos tentar recuperar essa conexão aqui com ela. Então, provavelmente está com alguma dificuldade de conexão lá. Voltou, Eliane? Ah, sim. Estou Agora, te então, ouvindo agora. vamos seguir. Vamos seguir. Como eu estava dizendo, especificamente esse pedido de socorro, essa última cartada, ou como é que é essa demonstração diante de alguns grupos que meu casamento tá ótimo, né? Isso vai depender muito de cada casal, porque tem alguns casais que são tão fechados que nem a família primária ali fica sabendo o que está acontecendo na vida deles. Então, eles se fecham muito, não buscam uma rede de apoio. Eu acho que os casais precisam sim ter uma rede de apoio, que alguém para que você possa conversar, ou alguém que você possa trocar uma ideia, ou que tem mais experiência com você, ou se é na sua igreja, o seu pastor. Na verdade, nós precisamos buscar, porque esse orgulho de que, tipo, meu casamento não pode ter problema, é que mata o seu casamento. Literalmente, esse orgulho e medo de ir buscar ajuda. Se você ficar sozinho, você e o seu cônjuge, com certeza, vocês não vão. Tem coisas que você não consegue resolver sozinho, Ricardo. Não adianta. Nós temos que ter essa humildade que nós precisamos de socorro, tá? Então, essa questão aí, o cara lá pulou na piscina, nossa, o único que teve coragem. Tudo farsa, porque na outra semana eles separaram, né? Nem se era um pedido de socorro ou sei lá o que, para mostrar, né, para esse grupo, não, que o meu casamento tá bem, porque existe muito essa questão, às vezes uma disputa, né, tipo assim, nossa, olha aquele casal ali, aquele casal é referência, nossa, aquele outro, como que eu vou falar ou demonstrar que eu tenho problema? Gente, todo mundo tem problema dentro do casamento, e nós precisamos começar a parar de esconder e buscar ajudas nos lugares certos, tá? Porque porque junto à sua solidão e a solidão do outro, olha, vira um deserto. Essas duas solidões somadas, tá? Porque eles começam a ter dificuldade de equilíbrio entre o dar e o receber, tá? Geralmente, num casal, você pode perceber que sempre um se acha que dá mais do que o outro. Pode observar. Você aí, até uma pergunta que eu faço para você. No seu casamento, quem que você acha que dá mais? Dá mais que eu falo é de fazer mais sacrifícios, promover coisas, enfim, para dizer que ama ou que, né, que esse casamento tá bem. Como é que é o seu dar dentro desse casamento? Então, sempre se achar que tá dando mais, o outro vai ficar com prejuízo. Porque vai ficar em desequilíbrio, tá? Então, nós precisamos ter esse equilíbrio entre o dar e o receber. E você pode observar que no casamento que só um dá mais, ele não vai conseguir se sustentar, porque a sensação de prejuízo é grande. Vou dar um exemplo bobo, tipo, num ano, o meu marido fez uma festa surpresa de aniversário. Ok. Do jeito que eu queria, com bolo, e com isso, e com jantar. Ok. Quando for o dele, eu fiz tipo uma festa que tinha salgadinho, que era o que ele detesta, exemplo. Mas uma festa meia boca. Entendeu?
Aí vai ficar, teve equilíbrio? Não, não teve equilíbrio. Um gastou mais, até financeiramente, do que o outro, e dedicou mais tempo ou não do que o outro. E uma hora lá na frente a conta vem. Ah, no meu aniversário, você lembra? Que você não fez do jeito que eu queria? Isso é um exemplo bobo. Aí você aumenta isso em coisas bem, bem mais sérias. Entendeu? E quando um cede demais, né? Quando a gente fala muito sobre isso lá na nossa classe de casais, não só nas atitudes, mas no ceder. Porque casamento você tem que ceder em alguns momentos, né? Mas quando só um cede, e aí a hora que ele percebe que só ele está cedendo, isso gera uma frustração nele, né? Ele ou nela, né? O lado que mais cede, que mais abre mão, que mais se dispõe, acaba se frustrando. Sim. Né? Muito bem. Oi? Você acha que, antes da gente partir para a quarta pergunta, você se travou de novo? Parece que deu uma travada. Está me ouvindo, Eliane? Está ouvindo. Você acha que Travou. Você acha que esse tempo maior de convívio na quarentena, ela realça mais as imperfeições ou é independente? Realça muito as imperfeições, inclusive, ou vai ter muita gente que vai divorciar depois, ou fazer as pazes. Porque na quarentena a gente observa que dá tempo de brigar, dá tempo de fazer as pazes, dá tempo de brigar. Tudo num dia só. Dá tempo de fazer as pazes. Tudo num dia só. Então, por quê? O que acontece? Essa quarentena, ela tem sido muito pertinente, porque a forma como o homem estava lidando com a vida dele não estava funcionando. E eu acredito dentro do governo de Deus, tudo que está acontecendo, né? E o homem precisava de uma nova forma de viver e de se comportar, principalmente com as famílias. O que aconteceu? Com essa quarentena, nós somos obrigados a ficar dentro de casa com aquilo que é mais importante na nossa vida. Nós nos voltar para o tesouro maior, que é a família. Nem na igreja podemos ir mais. Os que dão tanta, né, assim, valor, eu, por exemplo, valorizo muito de estar ali, né, com todo mundo, nem isso nós podemos estar. Então, nós estamos voltando para a igreja primeira, que é a nossa família. A primeira igreja é a nossa família. Então, inclusive com os filhos, com o casal, tá tendo muitas reconciliações. Por exemplo, as pessoas que eu acompanho, eu tenho incentivado a fazer isso. Tá, então vamos, conversa, propõe um diálogo que há muito tempo não existia. Ah, mas vai brigar, ué, não importa. Você acha que não brigar vai ficar pior do que tá? Essa é até uma pergunta boa. Você acha que não brigar vai ficar pior do que tá? Todo mundo no freezer, na geladeira, sem ninguém conversar com ninguém. O casal afastado afetivamente, sexualmente, por um tanto de coisa. Queridos, é preciso conversar. Esse diálogo, nesse momento, ele é muito convidativo que você possa fazer dentro da sua casa. Eu pergunto às mulheres, por que você tem tanto medo de conversar com seu marido? Eu conheço muitas mulheres que têm medo de falar com o marido, né? Diante da conduta, da postura mais séria. Que medo é esse? Medo é você continuar do jeito que você está. Essa é a questão. Medo é continuar esse árido, esse deserto emocional que essa família está vivendo. Então, esse momento ele é muito propício, sim, para rever. Eu torço, né, para que as pessoas façam as pazes e não se divorciem, né? Tem uma amiga Lenira aqui, psicóloga também, ela, amiga minha, tá aqui dizendo que vamos torcer para fazer vamos trabalhar para isso, né? Certeza. Orientar, aconselhar e orar, principalmente. Exatamente. É o momento de nós abrir mão do orgulho, tá, Ricardo? Porque o nosso orgulho tem impedido a gente de consertar, de fazer um conserto. Na verdade, esse é um momento de conserto na nossa vida, em todas as áreas. Quando a gente fala de imperfeições, vamos para a sua imperfeição individual. Vamos para a sua dificuldade. E se o rei voltar hoje? Que tudo que está acontecendo é fichinha para ele voltar. É fichinha para as planetas começarem
a tocar. E aí, dentro das suas imperfeições, como que tá? Sem nem pensar no casamento. Mas você, individualmente, tá na hora de nós tomarmos um posicionamento do que é importante, do que é valoroso, de quem eu sou, qual a minha missão, qual é o meu propósito, tá? Meu filho estava preparando a palavra agora para dar para os jovens, ele me mostrou e ele ia dizendo a esse respeito. Deus nos escolheu para um propósito. Só que o propósito passa por mim, pelo meu autoconhecimento, para depois eu ir para o outro, para eu exercer o ministério com o outro, que é a nossa grande missão. Né? Então, nós precisamos começar a entender, e eu quero te encorajar. Hoje, depois dessa live, senta com esse marido, anota, pega um caderno e anota, para você não esquecer, porque senão você fica nervosa ou nervoso. Já viu falar que a gente fica nervoso quando vai conversar? Aquele negócio assim, só de, como é que fala? De falar assim, vamos conversar, já fica nervoso. Não quero, não. Conversar com você, ai meu Deus. O que eu fiz? Tem gente que já fica. Exatamente. E isso é muito importante. Nós precisamos mudar isso. Porque precisamos equilibrar o dar e o receber dentro do casal. Quem está sentindo prejuízo, olha, eu estou sentindo no prejuízo. Por quê? Por isso e isso, a forma como eu estou me sentindo. Não é que eu quero mudar você. Mudar não vai resolver. Certo. Querer mudar o Muito outro. bem. O pessoal estava perguntando, pedindo para salvar a live. A live vai ficar salva no Instagram dos casais por 24 horas, né? Mas nós vamos salvar essa live no IGTV daqui dos casais.icnh, tá? Então depois, se você quiser compartilhar com outras pessoas, vai estar salva lá no IGTV. Eliane, a última pergunta antes da gente passar para as respostas, né? Para as perguntas, né? A última pergunta que eu vou fazer para você, para as perguntas. A gente tem uma pergunta já, estou esperando o restante se manifestar. Qual a melhor maneira de lidar com as minhas imperfeições, com as imperfeições do outro e com as nossas imperfeições como casal? Ok. Com as minhas, foque em você. Já viu limpar o umbigo? Todo mundo deixa para limpar o umbigo por último. Põe um cotonete e sai preto, já viu? É olhar para você. É momento de olhar para você, limpar o seu umbigo, olhar para as traves do seu olho. As suas imperfeições é você, não tem nada a ver com o outro. Você pode até receber feedbacks da família, dos filhos, da esposa, do esposo. Olha, o que você acha que eu poderia melhorar? Né? O que eu poderia fazer? Escuta e analisa. Vê se é isso mesmo. Porque não adianta também o outro ficar só falando mal da gente. A gente pode ouvir como um feedback e se ressignificar, né? Gente, faça terapia. Eu vou aproveitar isso aqui. Faça terapia. Tem gente que tem tanto preconceito com a terapia porque acha que terapia é uma coisa de doido. Gente, para começar, doido, esquizofrênico não consegue fazer terapia, porque tem que usar a fala, tá? E eu tô tendo uma experiência tão legal com todos os meus clientes, que são muitos que eu tenho, que continuam por vídeo. Todos estão tão bem, porque já há tempos nós estamos trabalhando os recursos emocionais antes desse momento de quarentena, que tá todo mundo na quarentena super bem, super tranquilo, super... Por quê? Já trabalhou os conteúdos emocionais, estavam trabalhando os conteúdos emocionais, enquanto pessoas que estão agora estão em desespero, em literal desespero. Então, a questão é, olha para você. Para de gastar tempo de mudar o outro e muda você. Então, esse é o seu foco. O outro, deixa eu falar uma coisa, o outro, deixa com ele, porque ele que vai decidir o que fazer. Ele é que vai decidir se ele quer mudar ou não. É claro que quando se fala do sentimento e você diz para sua esposa, olha, eu tô tão infeliz que me dá vontade de separar, por exemplo, é preciso que o outro, esse outro que está ouvindo, ressignifique e fale, poxa, meu marido quer até separar, o que é que eu posso fazer? Então, por isso que é importante falar os sentimentos.
Esse outro, ele decidiu o que ele vai fazer. Mas quando você muda, o outro muda. Quando chega os nossos conflitos, aí é o nós, né? Vem já os dois. Comunicar, dialogar, tirar as armas, eu até anotei aqui, joga as armas fora de um do outro, para vocês conversarem e ter uma construção como família e como casal. Porque enquanto os dois estão armados, achando que está certo ou não acontece o diálogo. Tá? Então, essa é a dica que eu dou realmente para vocês. Muito bem. Okay? Vamos olhar aqui as perguntas. Né? O pessoal gostou do umbigo, viu? O pessoal gostou do umbigo. Gostou do umbigo, né? Vai todo mundo lembrar, né? Hoje, gente. Há uma pergunta aqui que foi feita. Quando só um abre mão, só um quer dialogar, como fazer? Aí é entregar para Deus, né? Entrega para o céu, porque aí, sério, porque realmente eu costumo dizer, eu já acompanhei vários casais em que o casamento foi restaurado porque os dois quiseram um movimento, os dois. Histórias assim, que você falava, não, esse casamento não consegue sobreviver. E eu vi muitos milagres acontecer, tá? Agora, quando um só quer, só um faz o movimento, esse um vai cansar uma hora. Ele vai entrar numa exaustão. E deixa eu te falar, isso não vai fazer uma permanência e uma sustentação desse casamento. O que é que você pode fazer enquanto isso? Você pode dizer o que sente. Volta, olha, eu sinto que você não me escuta. Eu sinto que você não quer um movimento. Eu me sinto sozinha ou sozinho nesse barco e eu preciso devolver a sua parte de sua responsabilidade. Porque um casamento ele é 50% de um e 50% de outro. Eu costumo dizer que não existe vilões e mocinhos dentro de um casamento. Tá? Então, nós precisamos entender isso. Quando eu estou aqui brincando entrega para Jesus, é literalmente mesmo. Porque, queridos, qual o problema dos dois fazerem um movimento? Eu vou desafiar vocês, todos vocês que entraram aqui, aos dois fazerem um movimento para ver o que não está encaixado dentro desse casamento. O que não está legal? Será que você tem coragem de escutar o que não está legal? A gente, às vezes, é covarde e foge disso. Mas é só a verdade que vai fazer o seu casamento ficar um casamento legal. Não tem outro jeito. É verdade. A Leni estava comentando aqui, né, que você tem algumas possibilidades, né? Fugir, enfrentar, né, paralisar, né, diante desse confronto, né? E ela falou algo muito interessante, que é você apontar qualidades, né? Você olhar e ver as qualidades do outro, né? Porque eu já vi alguns casamentos que chegaram ao ponto da pessoa só ver defeito. Quando ela é questionada, mas qual a qualidade que o outro tem? Ela não consegue falar. Ou fala algo que não tem a ver com o relacionamento, né? Então, assim, a gente precisa, sempre no momento de crise, de conflito, olhar e ver no outro não o inimigo, mas realmente o parceiro, aquele que está lado a lado, a nossa carne, né? Verdadeiramente. Sim, exato. Acontece que muitos casais, o pastor Ricardo, tratam o outro como inimigo, um ao outro como o maior inimigo. Para começar, isso tem que resolver primeiro, antes de resolver outras coisas. Essa inimizade, ela não pode existir dentro de um casamento. Então, vocês têm que sentar e conversar. Por que eu sinto que você é meu inimigo? Ou que você é minha inimiga? Primeiro ponto. E dá muita conversa. Porque sem enxergar... viu? Sem briga. Porque sem enxergar o outro como... Sim. Se você enxerga o outro como inimigo, você não tem como largar as armas, né?
Não, não tem como, senão você tem que ficar armado. Exatamente. Exatamente. Bom, eu quero voltar naquele versículo que nós falamos, né, para a gente encerrar. Nós estamos a 5 minutos do final, né? Sim. E quero primeiro dizer, Eliane, muito obrigado pela sua disponibilidade. Hoje era dia da nossa reunião na nossa igreja, né? Estávamos marcados dessa reunião presencial, mas aconteceu toda essa situação e graças a Deus, assim, a gente tem esse recurso, né? E talvez o alcance que a gente tem aqui, seria muito maior do que a gente teria presencialmente na igreja, né? É uma ferramenta que eu acho que vai seguir para frente. Daqui para frente, a gente vai fazer muito isso fora das nossas reuniões, até para que a gente possa estimular o crescimento, né? Porque não há como você fazer um casamento crescer reunindo a cada 2 meses ou a cada 1 mês, né? Então, esse espaço aqui é muito importante. Acho que muita gente vai continuar fazendo uso desse recurso, né? E a gente vai fazer isso. Não, e nós devemos usar isso para... Eu acho que isso a gente tem aprendido que a gente pode alcançar muitas pessoas. Por exemplo, eu estava falando para você, essa live ia ficar gravada, porque meus amigos que estão na Índia queriam assistir, mas lá é 3 horas da manhã agora, né? Aí ela me mandou, não vai ficar gravado? Eu tenho nos Estados Unidos também que queriam ver e o horário não estava compatível. Então, a quantidade de pessoas que a gente atinge, nós temos que tomar isso como um grande projeto. Entrar em cada casa, falando a respeito de família, falando a respeito de casamento, né? E começar a ter um entendimento diferenciado a esse respeito, tá? Nós precisamos fazer isso, tá? Eu estou à disposição sempre que vocês precisarem. Ótimo. A gente sabe, pode contar com você. Tem sido uma parceira já, né? Desde o ano passado, naquele debate sobre o divórcio, que foi excelente, né? E no nosso encontro de casais e tudo, né? Foi muito bom mesmo. O texto, né, de Filipenses 3,13, não que eu já tenha alcançado tudo isso, ou seja, perfeito. E aí eu achei interessante algo que fala aqui. Entretanto, vou caminhando, buscando alcançar aquilo para o que também fui alcançado por Cristo Jesus. Esse texto fala, né, que eu tenho a compreensão a meu respeito. Não sou perfeito. Mas eu sei que existe algo a alcançar, que é uma promessa para mim, né? Que foi conquistada em Jesus, né? Hebreus 10:14 diz que Jesus aperfeiçoou para sempre aqueles que estão sendo santificados, né? Mas há um caminho. Tanto vou caminhar. Existe um processo. E é isso mesmo. Prosseguir, caminhar, não desistir. Porque tem muita gente que desiste fácil, né, Ricardo, do seu casamento. É verdade. Liane, eu quero agradecer a você, quero agradecer a todos que estiveram conosco nessa live. Foi muito bom, muito bom. Fique ligado no nosso Instagram, vamos estar fazendo outras. Terça-feira agora, inclusive, eu vou fazer uma live com o pastor David Livingstone, falando sobre trabalho, relacionamento e agenda. Vai ser terça-feira, às 8 horas, no meu Instagram pessoal, cason.ricardo, ou no da Igreja do Garavelo, Igreja de Cristo ICG, tudo junto. Vai ser às 8 horas, né? Então, quero convidar cada um para essa live. Que ótimo. Todos estão convidados, né? Sim. Deixa eu terminar com uma frase que eu preparei aqui. O presente mais belo que alguém pode nos dar consiste em nos amar como somos. E o melhor presente que podemos dar a alguém consiste em amá-lo como ele é. Essa é pra gente fechando com chave de ouro. Gente, eu estou à disposição de vocês, tá? No que vocês precisarem. Nós estamos aí fazer, né? Terapia. Online é maravilhoso também. A mesma conexão, vocês estão vendo aqui, né? Como que funciona.
Então, eu quero deixar o meu abraço para vocês e eu estou à disposição para ajudar no que precisar. Tá?